Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e vamos agora revisar sobre colocação pronominal. Para começo de conversa, colocação pronominal é onde você coloca o pronome oblíquo átono, me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes. São esses. Onde você vai colocar os pronomes oblíquos átonos, que não podem ficar, digamos assim, soltos na oração, aonde é que eles têm as regrinhas específicas para onde colocar eles. Então, esses pronomes oblíquos átonos, você tem que, eles sempre são complementos verbais, eles podem ser objetos diretos, eles podem ser objetos indiretos. Eles vão estar sempre relacionados aos verbos. E se você coloca na frente do verbo, então você coloca o pronome e depois o verbo, você tem próclise. Se você coloca o verbo e depois o pronome, você tem ênclise. Agora, se você coloca no meio do verbo, é uma mesóclise. E é interessante pensar que não é exatamente no meio do verbo, é depois do radical, você vai colocar o pronome, e aí em seguida você vai colocar a desinência. Então você não pega a palavra simplesmente divide no meio e coloca o pronome no meio. Não é isso, você coloca primeiro o radical, depois o pronome oblíquo átono e por último a desinência, ok? Então são essas três possibilidades de colocação pronominal: próclise, antes do verbo, ênclise, depois do verbo, e mesóclise, que é depois do radical, a gente fala que é no meio do verbo. Eu vou mostrar para vocês o resumo que eu fiz para a gente vendo as regras e os exemplos, tá bom? Vamos lá comigo. Muito bem. Então, colocação pronominal, onde coloca o pronome oblíquo. E aí a gente pode pensar até nos pronomes oblíquos como passageiros de um ônibus. Se ele embarca na frente, é próclise. Se ele embarca no meio, é mesóclise. Se ele embarcar no fim do ônibus, lá, se ele é o carteiro que não passa a catraca, aí ele vai ser ênclise, ok? Uma coisa importante. O mais normal no dia a dia é a gente usar próclise. Então, a gente fala normalmente, te amo, me dê uma colher, você coloca primeiro o pronome oblíquo e depois o verbo. Esse é o uso do corriqueiro do dia a dia, a gente fala que é o informal, do cotidiano. A gramática tem algumas regrinhas específicas que nós sabemos, que serão cobradas em provas, em concursos, em vestibular, que vai descontar nota se você não considerar isso quando você está fazendo uma redação. Então, por isso que é importante saber que existe o uso que nós usamos no dia a dia, que está ok, no contexto informal, não tem problema nenhum você falar. E em situações formais, a gente precisa seguir as regrinhas. Então, não adianta se rebelar, tá bom? Tem regrinha, vai usar. Então, para começar, vamos lembrar isso. Tem a regra da gramática e tem o uso do dia a dia. Por mais que a regra da gramática sou estranha, não adianta discutir. No dia a dia você fala de um jeito, na escrita, na hora do formal, tem que usar a regra, tá bom? Então, por isso que a gente fala que a ênclise é, entre aspas, o mais formal e a próclise ele acaba sendo mais informal, que é o que a gente usa no dia a dia. Então, o correto é falar te amo, convidaram-me para a festa, lembre-me dessa data. Essa é a forma correta da gramática normativa. Agora, no dia a dia, eu pintei aqui de rosa, não era para parecer vermelho, mas é rosa, tá bom? O dia a dia, a gente fala, me convidaram para a festa, me lembra dessa data, me ajudou a terminar. Então, normalmente a gente fala desse jeito, mas na gramática tem que lembrar que tem as regrinhas. E quais são as regrinhas? A próclise é a que tem as palavras atrativas, tem palavras específicas que puxam o pronome para frente. Então, a gente pode falar palavras negativas, que nem o não, conjunções subordinativas, como o se, pronomes relativos, como o que, pronomes indefinidos, como alguém, pronomes demonstrativos, como isso. A gente usa em frases interrogativas exclamativas, advérbios, e quando tem a preposição em, mais o verbo no gerúndio. Vamos ver um exemplo de cada. Então, se eu falar a palavra negativa, a gente pensa, por exemplo, nunca o esquecerei. Então, esse nunca puxa o pronome oblíquo átono o para antes do verbo. Conjunções subordinativas. Embora o respeite, não concordo. Então, esse embora é uma conjunção adverbial concessiva, puxa o pronome oblíquo átono o para na frente do verbo respeitar ali no caso. Pronomes relativos, vamos ver o segundo exemplo. A professora que nos ensinou mudou de escola. Então, esse que é o pronome relativo que se refere à professora, puxa o pronome oblíquo nos para frente do verbo ensinar. Pronomes indefinidos. Todos nos aplaudiram. Então, esse todos, pronome indefinido, puxa o pronome oblíquo átono nos para frente do verbo aplaudir. Pronome demonstrativo. Aquilo nos fez rir.
Então, aquilo, pronome demonstrativo, é uma palavra atrativa que puxa o nos, pronome oblíquo átono, para frente do verbo fez, que é o verbo fazer ali, né? Frase interrogativa exclamativa. Quando nos avisaram que esse quando, esse pronome interrogativo, puxa o pronome oblíquo nos para frente do verbo. Deus te proteja. Então, aqui no caso é uma frase exclamativa, o T vai para frente do verbo. Advérbios. Então, aqui e talvez são o advérbio de lugar e talvez de dúvida puxam os pronomes, aqui no caso o se e o me, para frente dos verbos das orações. Preposição em puxa o pronome quando o verbo seguinte estiver no gerúndio. Então, em se tratando da saúde, todo cuidado é pouco. Em se falando de futebol, ele sabe tudo. Então, aqui o em é a preposição, puxa o se, que é o pronome oblíquo átono, para frente dos verbos no gerúndio, tratando e falando, ok? Essas são as regras para usar próclise, pronome na frente do verbo. Agora, quando você vai usar ênclise, são menos regrinhas, tá? Então, a gente usa quando começa a oração com o verbo, então a gente não pode começar, a regra diz a regra, tá? Gramática normativa. No dia a dia, tudo bem. Mas na regra, quando você tiver que usar o português formal, não se deve começar a frase, a oração, com o pronome oblíquo, ok? Então, não pode nem abrir oração, nem depois da vírgula, tá? Então, por exemplo, encontraram-me na rua, estava lá perdida. Então, não posso colocar na gramática normativa, me encontraram na rua. O correto é você colocar, quando está começando a oração, o me depois do verbo. Se fosse ontem pela manhã, na cidade, não sei o quê, vírgula, encontraram-o na rua. Aí, também, mesmo depois da vírgula, não pode começar o pronome oblíquo, tá bom? Não começa a oração, nem se estiver no começo da frase, na letra maiúscula, nem depois da vírgula, quando começa outra oração, tá bom? A gente também usa a ênclise, o pronome oblíquo átono depois do verbo, quando você tá com a frase com o verbo no modo imperativo afirmativo. Se for negativo, o não puxa a próclise. Agora, no imperativo afirmativo, você vai usar a ênclise. Então, sente-se agora. Mesmo se tivesse alguma coisa antes, se não for palavra atrativa, você vai, como é um imperativo afirmativo, você usa a ênclise. Então, sente-se agora. Lembre-me disso amanhã. A gente também vai usar a ênclise em orações reduzidas. Aí aqui a gente está falando de período composto por subordinação, que a gente tem as orações reduzidas. Tem reduzida de gerúndio, de particípio e de infinitivo. Quando é gerúndio e infinitivo, tem essa regrinha, tá bom? E não pode ter preposição em quando for gerúndio, porque se tiver o em, puxa para próclise. Então, por exemplo, Ambrósio reclamou bastante, essa é a oração principal, comportando-se como uma criança mimada. Então, esse comportando-se, primeiro que está começando a oração, segundo que é um verbo que está na forma reduzida. Essa aqui é uma oração subordinada reduzida de gerúndio. Então, nesse caso, o se vai grudadinho no verbo. Mesma coisa com orações reduzidas de infinitivo. Então, Loquivaldo espera contar-te a verdade logo. Loquivaldo, será que ele está mentindo, né? Então, Loquivaldo espera, aqui a gente tem a oração principal, contar-te a verdade logo. Então, esse contar-te a verdade logo é uma oração subordinada, reduzida de infinitivo. Não vou entrar muito nas classificações para não causar na cabeça de quem não aprendeu isso ainda, tá bom? Mas tem que olhar essa estrutura e perceber que o verbo, nesse caso aqui, vai ficar grudadinho o pronome nele. Outro ponto importante, eu acho que eu coloquei depois na mesoca, mas já vou falar agora. Quando você tem uma locução verbal, que são dois verbos que indicam apenas uma ação, você tem o primeiro verbo, que é o auxiliar, que vai estar conjugado. Sempre que você tiver que ligar o pronome oblíquo, você vai ligar no pronome, você vai ligar o pronome oblíquo átono ao verbo conjugado, verbo auxiliar, o primeiro verbo. Nunca no verbo principal, que pode estar infinitivo, no gerúndio ou no particípio, tá bom? Guarda essa informação que é importante. Mesóclise, quando você coloca o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Na verdade, depois, já falei para vocês, depois do radical, você coloca o pronome e aí termina com a desinência. Então, ó, para você perceber. Ajudar-te-ei sempre que precisar. Se você tirar o te, a gente poderia pensar que a frase poderia ser assim, te ajudarei sempre que precisar. Ou, na normativa, né, ajudarei-te sempre que precisar.
A mesóclise soa muito solene, né? Ela não é usada no dia a dia. Então, você guarda ela para prova, para concurso, para uma redação, para um discurso, e você precisa saber dela quando você encontrar um texto mais antigo, um texto mais formal, para você poder desvendar o que significa aquilo. Então, sempre pensa. Olha o segundo exemplo. Comprometer-se-iam. Então, desculpa, comprometeriam-se. Então, se você colocar o se depois, você percebe qual que é a conjugação do verbo ali. A mesóclise só é usada em 2 casos. No futuro do pretérito e no futuro do presente, ambos do indicativo. Outro exemplo. Dir-me-ão quando for a hora. Então, dirão-me quando for a hora. Então, o dir, digamos assim, é o radical, digamos não, é o radical, e o ão é a desinência que indica a pessoa do discurso, o modo, o tempo. E aí o me vai depois do radical, antes da desinência, ok? Nunca, eu coloquei aqui a informação, se souber a palavra atrativa, a mesóclise some, e aí tem que usar a próclise, tá bom? Locuções verbais, já falei, 2 verbos indicam apenas uma ação, o primeiro é auxiliar, o segundo é o principal. O segundo vai estar no infinitivo, no gerúndio e no particípio. O pronome oblíquo ato não se liga ao verbo principal, ele sempre vai se ligar ao verbo conjugado, que é o primeiro, o auxiliar, tá bom? Quem é meu aluno vai receber o resumo, as regrinhas, 2 exercícios dinâmicos para poder treinar e um exercício de escrita também. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp. E se você não é meu aluno, vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo para você se tornar, vem para o clã aprender gramática comigo, tá bom? Até mais, pessoal!